Boa noite, gente, tudo bem? Eu vou chamar vocês agora para uma reflexão. Estamos na semana do Dia das Crianças, na semana que vem é o Dia dos Professores e eu quero chamar uma reflexão que eu tenho observado. É muito triste, eu sou professora há 33 anos e eu joguei a toalha. Por que eu joguei a toalha? Porque está impossível ser professor, gente. Professores estão sendo tratados como transformadores do mundo. Está se jogando um peso sobre o professor que é impossível de um ser humano conseguir. O professor, ele não é o salvador do universo, não é o salvador da terra, do mundo. Ele é um profissional, mas o peso que está sendo jogado sobre o professor é o peso de um salvador. A gente tem que fazer coisas impossíveis. A gente tem que ensinar, a gente tem que educar, a gente tem que transformar pessoas que não querem saber de nada em seres humanos decentes. Sabe aquilo que os pais faziam, que as famílias faziam, que o Estado fazia, que a igreja fazia, todas as instituições faziam, estão sendo jogados sobre o professor. E está impossível para ele, gente. Os professores estão cansados. Não adianta um dia para alguém dizer, parabéns, Dia dos Professores, quando durante todo o ano o professor é tratado como um nada. Eu fico olhando assim, vendo além da escola. Eu fico vendo além da escola como que as empresas tratam os funcionários, os benefícios, tudo que tem. E o professor, ele não tem nada, ele só tem cobrança. Aí num belo dia, as prefeituras, os estados resolvem colocar postagens falando como os professores são maravilhosos, como os professores são perfeitos, como é a melhor profissão. Gente, nós somos profissionais, nós não somos heróis. Se vocês nos querem da gente heroísmo, vocês nos têm que tratar como heróis. Só que nós somos xingados, humilhados, maltratados. A gente recebe porrada de todos os lados. Como vocês querem jogar um peso sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, que nós somos heróis, quando nós não somos tratados nem como profissionais. Nós não temos direito a nada. Nós não temos direito nem a dizer que não estamos conseguindo trabalhar. Os professores, eles têm que dar aula dobrado, eles têm que ficar inventando, ficar trabalhando com o que tem, porque nunca tem o que a gente precisa. A gente não tem, as crianças não têm material, as crianças não têm apoio da família, o professor não tem aquela parceria da família. Quando o professor chama no caso, a família, sabe o que acontece? Muitas vezes ele é xingado, porque ele tá dando trabalho, porque a mãe trabalha, o pai trabalha. Por que nós vamos ter que ir para a escola? Professor que se vire. As igrejas são isentas de imposto, né? Porque fazem um trabalho social, um trabalho para a comunidade. Por que o professor que faz um trabalho dito social, que é tão importante, por que professor paga o mesmo imposto que um milionário? Por que professor dobra para pagar imposto? Hein? Por quê? Por que nós ouvimos absurdos o tempo todo e não podemos fazer nada? Sabe, eu vejo como eu disse, eu joguei a toalha, porque eu estou com a minha saúde destruída. Eu tenho problemas extremamente sérios de saúde. Eu não consigo mais ficar no barulho. A última gota d'água que eu recebi foi uma invenção que uma mãe fez, e aquilo para mim foi a gota d'água. Eu já passei coisas muito pior, mas aquilo foi a gota d'água. Sabe por quê? Porque antes eu acreditava de verdade que a gente tinha o poder.
de mudar alguma coisa, mas eu não acredito mais. E eu tô tendo que ter coragem para falar isso, porque às vezes as próprias professoras ficam contra, mas elas também estão sendo cerceadas, elas também, elas são, faz-se uma lavagem cerebral nas próprias colegas, onde elas acham que elas têm que sofrer e têm que aceitar isso, porque elas são professores. Gente, não. Não é porque você é professor que você tem que deixar as pessoas romantizarem a sua profissão. Você é uma profissional. Você tem que entregar o profissional. Você não tem que fazer milagre. Aí joga-se Semana das Crianças nas costas das professoras. Provas, avaliações externas, preencher, planilha, preencher, um monte de coisa. Qual é o ser humano que consegue trabalhar desse jeito? Eu olho para as minhas amigas e elas estão exaustas, elas estão cansadas mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente esgotadas, porque, gente, todo dia a gente mata um leão. Todo dia a professora entra na sala de aula e ela não lida com o aluninho sentado que precisa aprender a escrever, não é só isso. Isso é um pedacinho do que ele lida. Ele lida com estupro, ele lida com violência, ele lida com precariedade, ele lida com desrespeito, ele lida com tudo que o aluno traz para dentro da escola. Então os profissionais da escola lutam. A gente não mata o leão, a gente mata muitos leões todos os dias. Então nesse dia dos professores, eu poderia declamar uma poesia linda aqui e dizer que é uma profissão maravilhosa. Mas dessa vez eu não vou fazer isso. Dessa vez eu quero abrir os olhos da sociedade para o que o professor vive, para o que realmente é a nossa vida. Gente, a escola, ela não é aquele lugar encantador, cheio de desenho, que muitas vezes os pais vão no dia dos pais, ou no dia das mães, ou em alguma festa. Vocês não sabem a loucura que é todos os dias. O quanto nós lutamos para que uma escola funcione. Muitas vezes quem está fora da escola, que foi para algum cargo na diretoria de ensino, ou trabalha na prefeitura, ou era um professor que virou político, ele não sabe, parece que ele se esquece de como o trabalho na escola é difícil. E como nós precisamos sim ser remunerados por isso decentemente. Como não é correto a gente pagar imposto. Se a nossa profissão é tão essencial, por que o professor paga tanto imposto? Por que nós temos que ficar, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas durante 8 meses, porque a gente não consegue pagar de uma vez, a gente tem que parcelar. E aí a gente fica 8 meses abrindo mão de coisas para poder pagar o imposto daquilo que a gente trabalha. Nós pagamos mais de 27% de imposto. E a gente ainda é tratado de folgado, de tudo que vocês podem imaginar. Então, nesse momento, eu tô falando para vocês aqui que eu joguei a toalha. Porque eu não amava? Amava sim. Mas o meu físico acabou. O meu idealismo também. Porque eu acreditei nisso, no que me falaram que poderia mudar. Não mudei. Eles é que me mudaram com tanta desvalorização. Então, vamos pensar no professor como um profissional e não como um herói. Vamos tratá-los como um profissional que merece ser respeitado e bem pago. Beijo, gente, e força para nós que somos professores nesse país que desvaloriza tanto a nossa classe.